conferência de Páscoa. Nós vamos ter culto lá na igreja, estamos tendo aqui nessa igreja hoje, vamos ter culto amanhã lá, sexta, sábado e domingo também. Nós vamos falar, em cada dia nós vamos falar o que aconteceu com Jesus naquele dia, o que aconteceu na quarta-feira da paixão, o que aconteceu na quinta-feira da paixão, o que aconteceu na sexta-feira da paixão, o que aconteceu no sábado, chamado sábado de aleluia, o que aconteceu no domingo da ressurreição. Então, em cada dia, eu e o pastor Gilmar, nós vamos estar falando sobre o que aconteceu dia após dia naquela última semana de Jesus em carne aqui na terra. E hoje nós lemos esse texto, que é o texto indicativo do que aconteceu na quarta-feira antes de Jesus ser morto. É o texto onde mostra que havia uma movimentação dos chefes das sinagogas, dos sacerdotes, daqueles homens que têm a religião como seu meio, e eles começaram a fazer uma movimentação para prender Jesus e matar Jesus. Você viu aqui na leitura que inclusive eles queriam fazer isso depois da Páscoa. Só que a atitude de Judas, oferecendo a eles uma chance de prender Jesus antes, facilitou, adiantou. E isso é profético. Isso tem um quê de profecia. Isso tem um quê de participação do traidor na história. Não poderiam ser os chefes dos sacerdotes a encontrar Jesus. Tinha que ter aí um meio do caminho, um Judas, um traidor, um Iscariotes. Você conhece alguém chamado Judas? Você conhece algum Iscariotes? Fulano, Marcelo Iscariotes, você conhece? Hã? Não conhecem? Pois é, não há registro de nomes chamados Judas. Ninguém quer ter o nome de Judas. Ninguém coloca do seu filhinho o nome de Judas. Oh, esse aqui é o Judas. Não, ninguém coloca do seu filhinho o nome de Judas. Dá certo? Não dá. Ah, esse aqui é o Iscariotes, que nasceu agora. Não dá certo. Não dá certo. Porque ele ficou marcado pela traição. E ninguém quer ser marcado pela traição. Ninguém quer ser um traidor. Mas eu quero pensar com você hoje, que eu quero trazer a história, contextualizando a história. Jesus sabia que seria entregue para a crucificação. No versículo 2 mostra isso. Que Jesus sabia que estava sendo preparada uma armadilha para ele. Que Jesus sabia que a morte estava próxima. Que a crucificação, que o sacrifício estava próximo. E ele lidava com isso sabendo que o Pai estava no comando. E ele foi lidando, ele foi trabalhando, ele foi reunindo seus discípulos. E foi um dia à casa de Simão, em Betânia. E nesse dia, nessa casa, aconteceu algo muito interessante. Que uma mulher chamada Maria, a maioria dos comentaristas diz que essa é a Maria, irmã de Lázaro, foi até aquela casa. E o texto de Mateus diz que ela derramou o bálsamo na cabeça de Jesus. O texto de João já diz que ela derramou o bálsamo nos pés de Jesus e enxugava os seus pés com os seus cabelos. O que importa para nós é que aquela mulher teve uma atitude muito intensa de adoração. Ela usou um vaso de alabastro, e o alabastro é como se fosse um mármore, muito usado na época para guardar perfumes, e ela usou aquele vaso para, então quebrou a parte do vaso e derramou o conteúdo. Ela não queria que gotas fossem derramadas, mas ela queria que um grande conteúdo do seu amor fosse demonstrado. Como nós precisamos, amados, quebrar nossos vasos, quebrar aquilo que está endurecido na gente, quebrar os mármores da nossa vida, quebrar aquilo que está protegendo, impedindo a adoração de fluir, e então ele se entregar a Jesus completamente. E aquela mulher então tomou essa atitude, ela se quebrou, ela quebrou o vaso de alabastro e ela então derramou sobre Jesus, sobre o cabelo, escorreu certamente pelo seu corpo, sobre os seus pés, como João diz. Mas é interessante, e eu quero fazer esse contraste hoje, que logo depois Judas e alguns discípulos, não foi só Judas, a bem dizer, mas há um evangelho, se não me engano também, o de João, que diz que foi Judas quem tomou essa iniciativa. Ele questiona o porquê do desperdício. Ora, amados,
Nunca é desperdício estar na presença de Deus. Amém? Amém? Você está aqui hoje e você não está perdendo o seu tempo. Você está quebrando seu vaso de alabastro e você não está perdendo o seu tempo. Vale a pena adorar ao Senhor, amém, amados? Vale a pena ouvir a palavra de Deus. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena se esforçar para dar o melhor. Vale a pena a gente quebrar as nossas resistências para poder chegar aonde Deus está. E aquela mulher fez isso. E foi questionada pelo Judas Iscariotes. E por outros discípulos também, mas principalmente por Judas, que era o tesoureiro da tropa. E esse mesmo Judas foi quem, no final do texto, você viu comigo, foi quem chegou diante dos chefes sacerdotes para perguntar: quanto vocês me pagam se eu entregar a Jesus? Esse mesmo cidadão que vê um ato de tamanho derramar, de tamanha adoração, ele mesmo, imediatamente, ele não se contamina com o perfume. Ele não se contagia com o perfume, mas ele está frio, ele está mais cauterizado do que o alabastro, do que o mármore. Ele vai e chega para o chefe sacerdote, sabia que eles queriam matá-lo, e fala assim: vocês me pagam quanto para eu ser o X9? Vocês me pagam quanto para eu entregá-lo? E os chefes do sacerdote falam assim: nós pagamos 30 moedas de prata. Vocês vão ver que tem algumas coisas bem interessantes para a gente pensar. Eu queria pensar com você hoje nesse contraste entre a mulher adoradora, entre um adorador e um traidor. Eu queria pensar com você nesse contraste entre um adorador caloroso, uma mulher que gasta todo o seu perfume, e aquele perfume era como se fosse um tesouro, era embalsamando já, fazendo sinal de embalsamento de Jesus. Eu queria que você prestasse atenção hoje para esse contraste entre uma pessoa que se lança na adoração e uma pessoa que já está tão corroída que é um traidor. Adoração versus traição. Porque no mesmo contexto a gente vê um ato de profunda adoração, e no mesmo contexto a gente vê um ato de profunda traição. Então eu quero pensar com você em 4 pontos. Primeiro, aquela mulher ungiu Jesus com o melhor que ela tinha, enquanto Judas se vendeu por pouca coisa. Aquela mulher usou o melhor que tinha para ungir os pés, a cabeça de Jesus, mas Judas se vendeu por pouca coisa. Versículo 7 diz assim: aproximando-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Era um perfume falsificado? Não, era um perfume de marca, era um perfume muito caro. Onde estou? 7, não é isso? Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ela abordou Jesus pelas costas. Jesus não viu que ia ser ungido, mas ela foi e fez o seu ato de adoração. E aqui eu aprendo, amados, que a adoração tem que ser com o melhor. Amém? Você pode repetir comigo: a minha adoração tem que ser feita com o melhor que eu tenho. Eu não posso usar qualquer coisa para adorar. Eu não posso usar o resto para adorar. Eu não posso usar um pouquinho só de perfume para adorar. Eu não posso usar qualquer coisa para adorar. A minha adoração tem que ser feita com o melhor. O resto não serve. Jesus não aceita restos na adoração. Jesus não aceita esmolas adorativas. Jesus quer sempre o nosso melhor tempo, a nossa melhor postura, o nosso melhor derramar, o nosso melhor perfume, o nosso melhor dinheiro, a melhor nota, no sentido de estar menos amassada. Se você vai dar uma oferta de R$2, use a nota menos amassada. Porque para Jesus é sempre o melhor que está conosco, amados. É sempre a melhor parte. Para o Senhor é sempre aquilo de melhor que a gente pode dar. Mas para o traidor não. Para o traidor qualquer coisa serve. Aquela mulher gastou um perfume que valia 300 denários. Mas o traidor gastou
recebeu 30 moedas de prata para vender a localização de Jesus, para ser o GPS da onde Jesus estava. Aquela mulher gastou um dinheiro muito grande, mas Judas recebeu um dinheiro pequeno para fazer uma traição. Ela gastou muito mais na adoração do que o outro recebeu na traição, porque é sempre assim. Quando nós estamos na presença de Jesus, temos sempre que dar o melhor, e Ele sempre nos dará o melhor. Mas quando estamos na presença de traidores, o que podemos receber é a traição. E o lucro da traição, o lucro do pecado é a morte. O lucro do pecado sempre é a morte. O pecado faz que você venda a sua consciência por muito pouco. Há pessoas que se vendem, há pessoas que vendem a sua consciência, há pessoas que vendem o seu corpo, há pessoas que vendem o seu pensamento por muito pouco, por menos do que 30 moedas de prata. Já vou te dizer aqui em reais quanto era aproximadamente o valor de 30 moedas de prata. Mas há pessoas que se vendem por muito pouco, que se contaminam por muito pouco, que se sujam por muito pouco, como Judas se sujou por muito pouco. Mas aquela mulher adoradora, ela não se sujou. Pelo contrário, ela encheu todo o ambiente aonde ela estava. Porque aonde chega um adorador do Senhor, alguma coisa acontece no ambiente que ele está. Quando chega um adorador, tem que ter um cheiro diferente. Quando chega um servo de Deus, o ambiente muda, amados. O inferno estremece, os anjos de Deus se posicionam, as situações se revertem. Aonde chega um homem e uma mulher de Deus, um adorador do Senhor, alguma coisa boa vai acontecer. Por isso é que neste lugar estão acontecendo muitas coisas boas essa noite. Porque há adoradores. Segundo, aquela mulher fez algo solitário, mas Judas foi na onda dos outros. Mesmo versículo, aquela mulher vai por trás de Jesus e derrama seu vaso de alabastro para ele. A maioria das vezes em que nós nos damos mal é quando nós vamos na conversa dos outros. Já percebeu isso? Como é que o diabo ele é sagaz em colocar pessoas que acabam nos influenciando? Aquela mulher foi solitária. Ela chegou no ambiente, uma mulher já não era bem vista. Uma mulher de cabelos soltos era mais mal vista ainda. Mas ela chegou naquele lugar e ela fez o que ela queria fazer. Ela derramou o perfume e pronto. Ela não perguntou a ninguém, você não vai ver no texto bíblico ela perguntando a alguém se poderia fazer aquilo. Não, ela foi e adorou. Você não tem que perguntar a alguém se pode adorar. Você não tem que esperar o dente mandar você levantar a mão e dizer alguma coisa boa. Você é um adorador. Tem algum adorador aqui esta noite? Dê uma glória a Deus aí, meu irmão. Pois é. A gente tem que chegar no lugar e já sair adorando. Amém. Já sair adorando. Aquela mulher foi solitária. Só ela tinha um perfume e ela começou a fazer por si só. Mas Judas não. Judas não foi solitário. Judas foi se juntar exatamente com aqueles que queriam matar Jesus. Então Judas sabia o que estava fazendo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes, amados, nós nos juntamos com aqueles que têm maus pensamentos. Tome cuidado para você não se juntar com os que têm maus pensamentos. Porque se você se juntar com aqueles que têm maus pensamentos, você acaba vendendo, entre aspas, Jesus por 30 moedas de prata. Você acaba indo para o caminho errado. Você acaba entregando o jogo. Você acaba desistindo de ser santo. Você acaba desistindo de esperar a bênção chegar. Você acaba desistindo de ser quem Deus chamou você para ser. Às vezes por causa dos outros, que são usados por Satanás para influenciar você. Para influenciar. Então de que time você é? Você é daqueles que se influenciam pelos sacerdotes errados e entregam o que tem de Jesus? Ou você é do time dos adoradores? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Há pecados solitários, mas a maior parte deles são coletivos.
ou quando não são coletivos, são gerados pela coletividade, são gerados pela multidão. Eu faço porque todo mundo faz. Alguém me convenceu a fazer. Pode perceber, amados? Há uma necessidade, inclusive, de se contar o pecado para se ser popular. Há uma necessidade de compartilhar, de ser coletivo, enquanto que a adoração pode ser feita só no seu quarto. Você sozinho no seu quarto, fecha o teu quarto, meu amado, entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, pega a tua Bíblia e adore, 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 adore ao Senhor. Você não precisa de ninguém para poder te guiar na adoração. Mas muitas vezes as pessoas te influenciam do lado errado. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que significa 120 denários. Um denário era um dia de trabalho de um trabalhador romano. E 120 denários daria mais ou menos ao preço do salário mínimo, ao valor do salário mínimo, 100 dias de trabalho de salário mínimo, R$2.480. Judas vendeu Jesus por um valor aproximado de R$2.500. Um beijo no rosto. Um beijo no rosto ele conseguiu ganhar, entre aspas, R$2.500, que depois foi usado para comprar no campo onde se enforcou. E aquela mulher derramou um perfume que custava não 120 denários, mas 300 denários. O que eu quero mostrar para você é que o pecado é muito menos exigente do que a santidade. O pecado, ele te oferece, ele te paga 120 denários para você pecar. Enquanto que a adoração, você tem que entregar 300 denários. Ela é muito mais valiosa, ela é muito mais preciosa. Aquela mulher gastou, talvez, certamente, muito tempo para juntar aquele perfume, mas ela soube a hora certa de usá-lo, ela soube a hora certa de derramá-lo. Você sabe a hora certa de derramar? Judas reclamou com desperdício, mas ele não estava preocupado com o desperdício. Ele estava preocupado era com outras coisas, e já estava com o caminho errado, o seu coração já estava errado. 3. A mulher ficou famosa, mas Judas também. Versículo 13, vai lá comigo. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Estamos aqui contando o que Maria fez. Maria, irmã de Lázaro. Onde nós pregarmos o evangelho, essa mulher será lembrada. Eu já preguei nesse texto umas 5 ou 6 vezes e sempre lembro de Maria. Ela fez algo notável. Mas Judas também é lembrado. Ao ler o texto todo, nós estamos lembrando de Maria, mas nós estamos lembrando também de Judas. Só que o tipo de lembrança é bem diferente. Concorda comigo? Diga bem. O tipo de lembrança é bem diferente. Maria é lembrada aqui como uma adoradora tremenda que gastou um vaso de alabastro todo no valor de 300 denários para honrar Jesus, para embalsamar Jesus, para deixar Jesus cheiroso. E Judas está sendo lembrado aqui como aquele que não resistiu a 30 moedas, como aquele que queria entregar o mestre e que por qualquer preço o entregou. Você pode ver que ele nem negociou. Os chefes sacerdotes pagaram muito pouco e Judas nem negociou. Aonde quer que o evangelho seja pregado, Maria é lembrada, mas Judas também é lembrado. Isso mostra para mim, amados, que nós somos sempre lembrados. Aonde quer que você vá, você é observado. Aonde quer que você vá, você é lembrado. Você pode ser lembrado como um adorador, ou você pode ser lembrado como alguém que abriu mão de algo importante.
Você pode ser lembrado como alguém que se esforça para estar na presença do seu Senhor e faz de tudo para agradá-lo. Ou você pode ser alguém que nega 3 anos e meio de estar na presença de Jesus. Você já imaginou que delícia andar com Jesus 3 anos e meio, Tutu? Já imaginou que delícia? E esse camarada abre mão disso. Maria é lembrada, mas Judas vai ser sempre lembrado. Não adianta. Tomé vai ser lembrado pelos seus sinais de incredulidade. Pedro vai ser lembrado por cortar a orelha do soldado. Há alguns discípulos que vão ser sempre lembrados. Você vai ser lembrado pelo que você fez. Você é lembrado pelo que você faz. Então faça. Faça como esta mulher. E não abra mão como Judas abriu mão. Judas não traiu somente a Jesus, mas traiu a si mesmo. Traiu a seus colegas. Traiu a sua família. Traiu aos discípulos. Aos discípulos de Judas, no bom sentido da palavra, porque depois de 3 anos e meio, havia pessoas que acreditavam na pureza de Judas, e Judas traiu esses também. Então a mulher ficou famosa, mas Judas também. 4 e último, a mulher preparou Jesus para o sepultamento, mas Judas cavou a sua própria morte. A mulher, com um unguento, com um perfume raro, ela preparou Jesus para o sacrifício que ia vir. Foi algo profético. Mas Judas não. Judas cavou a sua própria sepultura. Judas, ao vender Jesus, ao ir em direção ao chefe da sinagoga, ao ir em direção aos que queriam matar Jesus, Judas estava contribuindo para a morte de Jesus, mas estava cavando, pastor, a sua própria sepultura. Foi isso que ele encontrou. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Aquela mulher preparou Jesus para o sepultamento, mas Judas preparou a sua própria morte. Aquele nardo estava guardado há muito tempo, aquele perfume estava guardado há muito tempo. E também aquela intenção de Judas estava se desenvolvendo já há um bom tempo. As coisas não acontecem do dia para a noite, amados. Nem as intenções de adoração acontecem do dia para a noite, nem as intenções de traição acontecem do dia para a noite. Tudo isso é um processo. Às vezes você abre pequenas oportunidades para Jesus trabalhar, e Jesus trabalha e faz de você um homem liberado, uma mulher liberada para a adoração. Mas um pequeno tempo como esse que nós estamos passando aqui, 1 hora, 1h30 no máximo, uma pequena fatia de tempo, e hoje o Senhor pode fazer algo muito especial na nossa vida. Amém? Ou também você pode abrir uma pequena brecha e Satanás começar a trabalhar ali, e você se desviar e começar como Judas, a roubar o dinheiro, a esconder dinheiro, a achar mais interessante que o nardo que o outro está gastando na presença do Senhor seja aproveitado para a causa, entre aspas, se bem que a causa é administrada por ele financeiramente, ele está mais interessado em meter a mão na sacola. Pequenos lugares, pequenos espaços ou pequenas brechas. O que nós estamos dando? A sua vida espiritual está melhor ou está pior do que está? A sua vida espiritual, você está dando espaço, lugar, como diz o evangeliquez, né? Você está dando lugar para o Senhor trabalhar, ou você tem dado brechas para você esfriar? O que aconteceu com Judas foi consequência de um esfriamento. E o que acontece com muita gente que abre mão de Jesus e que mata Jesus, entre aspas, dentro de si, é exatamente a consequência de um esfriamento grave. O que nós estamos fazendo? O que temos feito? Temos dado espaço para Jesus ou temos dado
chance de Satanás plantar coisas que vão nos esfriar. Eu quero concluir rapidamente, estou enxugando aqui para não ficar tarde. Primeiro, cuidado com os inícios errados e pequenos desvios do alvo principal. Grandes problemas e graves pecados começam com pequenos desvios. Grandes problemas e graves pecados começam com pequenos desvios. Volto a dizer, Judas não se comportou daquela maneira do dia para a noite. Começou com um pequeno desvio. E o pecado ele é sempre crescente. O pecado, se você deixar, ele vai tomando a mão, vai tomando o braço, vai tomando o ombro, ele é sempre crescente. É como um câncer. Se você não paralisá-lo, ele vai crescer, ele vai tomando mais espaço, cada vez mais espaço. 2. Não queira que Jesus faça o que você quer, mas faça algo que agrade a Deus. Não queira que Jesus faça o que você quer, mas faça algo que agrade a Deus. A Bíblia diz que aqueles discípulos, Judas e os outros discípulos, queriam que Jesus impedisse a mulher de derramar o perfume. Jesus, faz alguma coisa para economizar esse dinheiro. Não se preocupe em Jesus fazer o que você quer, mas faça o que Jesus quer. Derrame o seu perfume, derrame o melhor de si, dê o seu melhor tempo, se envolva com o Senhor, dê chance ao seu espírito, à sua intimidade, ao seu interior, de ouvir a voz de Deus. Amém, amados? Amém. Terceiro, valorize sua fé. Valorize sua fé. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que você teria muitas outras coisas para estar fazendo nesta hora. Não é? E a gente valoriza isso. Nós, os pastores, valorizamos isso. Que você teria outras coisas para estar fazendo agora. Mas eu te digo que o que você escolheu é a melhor parte. Amém. Essa mesma Maria, antes, já tinha escolhido a melhor parte. E você hoje, de novo, escolheu a melhor parte. Amém, amado? Quarta-feira que vem você vai escolher a melhor parte de novo? Amém. Amém. Tamo junto. Valorize o seu tempo. Valorize a sua fé. A sua fé não é de 30 moedas de prata. A sua fé é de 300 denários. A sua fé não é de corrupção. A sua fé é de oferta voluntária. A sua fé não é de desistência, de traição, mas a sua fé é de adoração, é de submissão ao Senhor. Amém, amados? Amém. Valorize a sua fé. Epa, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Epa, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim Ele se levantará. Nós hoje vamos orar pelo irmão Tiago. Tiago está internado com apendicite, crise de apendicite, lá no Hospital de Bom Sucesso. Nós vamos orar por ele. Eu estava colocando no Facebook que Deus está com ele, o Senhor vai lhe dar a saída, escape, vai cuidar dele. Em nome de Jesus, vai ficar bom. Já, já. Amém, amados? Amém. Mas nós vamos orar por ele. Nós valorizamos a nossa oração. Nós cremos que Deus ouve a oração? Amém. Amém. Nós somos desses antigos que acreditam no poder da oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai ficar bom. Valorize a sua fé. Valorize. Dê o melhor do seu tempo. Dê o melhor do seu dinheiro. Dê o melhor da sua voz. Dê o melhor da sua presença. Quando você vier à igreja, venha cheio de alegria. Quando você vier à igreja para adorar o Senhor, venha com seu vaso de alabastro. A cada culto, traga um vaso. A cada culto, traga um perfume para ser quebrado na presença do Senhor. A cada momento, meu irmão, se derrame na presença do Senhor. Aquela mulher teve uma oportunidade de chegar próximo a Jesus. E hoje nós estamos tendo uma oportunidade de juntos estarmos juntos a Jesus. Então aproveite essa oportunidade. 5.
Não se esqueça de que Ele veio, morreu e vive por tua causa. Essa semana é a semana mais importante do cristianismo. Eu não vou me cansar de dizer isso. O Natal é importante, mas a Páscoa é muito mais importante. Porque se Jesus tivesse nascido, mas não tivesse morrido por nós, nós não estaríamos salvos. Mas foi na Páscoa, foi na sexta-feira, que Ele se deu por nós, e ali Ele nos deu salvação, na cruz. A cruz do Calvário é quem nos deu salvação. Amém? Então essa é a semana mais importante do cristianismo. Quero convidar você que está aqui, que é lá de Ramos, ou aqui que é de Parque União, para estar com a gente lá em Ramos, fazendo essa conferência, esses 5 dias direto de oração, 5 dias de conferência bíblica, porque a cada dia nós vamos estar analisando o que aconteceu na vida de Jesus e honrando. Porque é o melhor tempo, amados, é o tempo mais importante. Se há algum dia para celebrar, é agora. O nascimento é muito bonito, é muito romântico, mas a época mais importante é a Páscoa. A época mais importante é a Páscoa. Por isso que eu estou falando aqui. Ele veio, morreu e vive por tua causa. Ele veio, ficou 3 anos e meio com o seu ministério, viveu 33 anos. Ele morreu, na sexta-feira santa, nós vamos celebrar que Jesus morreu por nós, e que não foi um suicídio, que não foi um assassinato, mas que foi uma oferta de amor pelas nossas vidas. E no domingo nós vamos celebrar que a morte não o deteve, que Ele ressuscitou e está vivo para sempre. Amém? Então Ele veio por nós. Ele veio por você, Ele veio por mim, Ele veio por nós. E nós não podemos esquecer isso. Você quer que tipo de fama? Quero terminar perguntando isso para você. Qual é o tipo de fama que você quer que acompanhe você? Que tipo de fama? A fama de um adorador que derrama o melhor que tem aos pés do Senhor? Ou a fama de alguém que dá uma brecha e aos poucos vai esfriando e vai se desviando da presença de Deus e vai esfriando o seu coração? Eu tenho certeza que eu sei qual é a resposta que você vai dar. É uma resposta óbvia. Mas eu quero deixar com você essa meditação para que você pense. Porque mesmo às vezes nós querendo ser um adorador, uma pessoa que derrama o óleo na presença do Senhor, às vezes nós damos brecha para ir para o lugar errado. Às vezes nós damos brecha para ir para o caminho errado. Nós damos ouvidos a quem nós não deveríamos dar ouvidos. Nós damos oportunidade para Satanás desviar a nossa atenção. Então, meus amados, que a gente tenha muito cuidado. Que a gente tenha muito cuidado. Basta um pequeno desvio do navio mudar completamente o seu rumo. Que você tenha muito cuidado, e eu também, em a gente não abrir mão daquilo que Deus nos deu e vender barato. Porque é muito caro estar na presença do Senhor. Eu e você estamos salvos de graça, pela graça do Senhor. Mas Ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Então, meus amados, que a gente possa valorizar isso, porque Ele é bom e Ele vive para todos sempre. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Queria convidar os músicos para vir aqui à frente. E quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor, amados. Mas eu queria que no dia de hoje você pudesse meditar sobre isso. Vai para casa meditando. Tenho sido um adorador ou tenho sido uma pessoa que tem esfriado? Eu estou quente ou estou frio? Se você é um adorador, eu quero te dizer uma coisa. Eu creio que aquela mulher recuperou o perfume rapidamente. Ou seja, não tenha medo de gastar o seu melhor perfume não, porque quando você gasta a sua melhor adoração, o Senhor te dá mais ainda para você adorar. É inesgotável.
inesgotável. Se você está no caminho do esfriamento, se você está no caminho de ouvir um e outro, e outro, e outro, e outro, sai dessa. Se você está contaminado pelo poder do dinheiro, mesmo que seja pouco, sai dessa. Se você está contaminado pelo pecado, sai dessa. Santidade ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará. Vamos adorá-lo, amados. Quero convidar você a erguer suas mãos. Quero erguer minhas mãos e adorar ao Senhor. Te adoramos, Senhor. Grande é o Senhor e mantido de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de glória.